Eu lerei do verso 1 até o verso 10. Aliás, até o verso 11. Mas nos interessa hoje à noite apenas a partir do verso 5. Romanos capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Eu lerei, os irmãos sentados podem acompanhar. Diz assim: Por isso você é indesculpável quando julga a outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vamos orar, meus irmãos, e pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite. Santo e eterno Deus, novamente por Tua graça e misericórdia estamos aqui e mais uma vez desejosos de que a nossa alma seja saciada, o nosso coração tratado e a nossa vontade inclinada diante do Senhor, e que a Tua palavra seja um instrumento nesta noite para moldar a nossa vida. Nos auxilia, nos ajuda. O Senhor conhece a nossa natureza, as nossas fragilidades, e o Senhor sabe o quanto nós precisamos da Tua instrução. Queremos pedir que o Senhor traga orientação através da Tua palavra e também mudança de vida, Senhor, para aqueles que ainda não têm, e edifica o Teu povo, aqueles que já conhecem a Tua palavra através de Jesus Cristo. Fortalece, revigora e renova as nossas forças para continuarmos a jornada. Nós esperamos as Tuas bênçãos, Senhor, nesta noite, portanto, através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iniciamos o capítulo 2 na semana passada, e nós vimos do verso 1 até o verso de número 4. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele resolve agora nessa parte da carta, tratar com um grupo específico da igreja, os moralistas, tanto judeus como não judeus. E a razão pela qual o apóstolo Paulo vai tratar com esse grupo específico da igreja, não eram todos irmãos, mas apenas esses moralistas, é porque esses moralistas judeus e não judeus, eles estavam tendo uma visão diferente e tratando algumas pessoas daquela região do Império, na região do Ocidente, não somente Roma, mas aqueles que viviam fora da cidade de Roma, estavam tratando de uma forma incorreta. E nós vimos aqui nos versos de 1 a 4
o que Paulo diz ou descreve acerca do tratamento que esses moralistas estavam dando. A pergunta que nós fazemos é por que moralistas? É porque eles achavam que eles tinham um senso de justiça, um senso de certo ou errado, um senso do que é correto, do que é certo, o senso do que é errado, do que é injusto, do que é impuro, melhor do que das outras pessoas. Os moralistas não judeus achavam que as pessoas que viviam naquela parte do império, eles eram pessoas que estavam fadadas à punição eterna, porque elas cometiam pecados que nem mesmo a sociedade da sua época via aquelas atitudes como pecados que eram passivos de perdão, os chamados pecados grosseiros. Então eles olhavam para os criminosos, os assaltantes, os imorais, e toda essa relação que o apóstolo Paulo acabara de escrever no verso 20, do verso 29 até o verso 31 do capítulo 1. Mas os judeus eram piores. Os judeus, eles não somente recriminavam esse grupo por esses pecados mais devassos, mas eles também condenavam qualquer outra pessoa que não fosse da religião judaica, qualquer não judeu, porque entendiam que eles cometiam pecados porque não eram tementes a Deus. Então, eles achavam que somente eles tinham passaporte para a pátria celestial. E aqui o apóstolo Paulo, nesse capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, que nós já vimos, está argumentando com esse grupo de pessoas, e a razão pela qual o apóstolo Paulo argumenta com esse grupo é porque estavam na igreja. E o apóstolo Paulo está querendo visitar a igreja de Roma, e por isso escreve essa carta para preparar o seu caminho. Seu desejo é ir para Roma, mas depois ir para a Espanha, que ficava naquela mesma região, e ele precisa contar com a ajuda de todos os irmãos da igreja, para que esse projeto dele de evangelizar essas pessoas possa ser um projeto que cumpra o seu propósito. E se esses irmãos têm essa visão deturpada das Escrituras, se essas pessoas têm essa visão equivocada, o apóstolo Paulo precisa argumentar com elas para que elas possam ter o bom senso. E aí a argumentação do apóstolo Paulo, nesses primeiros versos que nós vimos, de maneira bem resumida, o apóstolo Paulo descreve-as como aquelas pessoas que se acham juízes, ao ponto de julgar e condenar o pecado das outras pessoas, quando na verdade elas mesmas cometem os mesmos pecados. E o apóstolo Paulo no verso 1 diz: por isso você é indesculpável. Vocês são indesculpáveis quando julgam os outros, não importando quem você é. Não importa se você é um moralista não judeu ou se é um moralista judeu. Pois naquilo que vocês julgam os outros, vocês estão condenando a si mesmo, porque vocês praticam as mesmas coisas que vocês estão condenando. A segunda coisa que o apóstolo Paulo descreve em relação a eles está no verso 2, quando eles diz que eles achavam que no dia do julgamento final Deus trataria a esse grupo de moralistas de uma maneira diferente, com regras diferentes em relação ao tratamento que Deus vai dispensar para esses pecadores que eles condenavam. E o apóstolo Paulo diz que o tratamento de Deus é único. Ele diz: bem sabemos que o juízo de Deus, verso 2, é segundo a verdade, e a verdade é única contra os que praticam tais coisas. Não importa se você comete um pecado que a sociedade condena, ou se você comete um pecado que você acha que esse pecado culturalmente não é condenável, mas para Deus, aos olhos de Deus, tudo é pecado. E se alguém se apresentar diante de Deus no dia do julgamento final, e se apresentar uma mancha sequer de pecado, não importa qual seja ele, será condenado. E a única maneira de nos absolvermos, de nos apresentarmos limpos nesse dia do julgamento, é se o sangue de Cristo nos purificar de todo o pecado. Se nós formos salvos em Cristo nesse mundo, limpos por Ele, absolvidos por Ele, e termos a Ele como nosso advogado, para nos apresentar diante do Pai. No verso 3, o apóstolo Paulo diz: e você que condena os que praticam tais coisas, não faz o mesmo que eles fazem, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus. E o apóstolo Paulo então os descreve aqui como aqueles que acham que
no dia do julgamento, Deus vai olhar para a vida deles e vai dizer: vocês viveram melhores do que essas pessoas. Que Deus vai levar em consideração a forma como essas pessoas viveram. Foram um pouquinho melhores, mas Deus não vai pesar nada em balança. E o apóstolo Paulo aqui diz: vocês não pensem que vão escapar do juízo de Deus. E aí no verso 4 nós vimos que o apóstolo Paulo então faz uma pergunta para eles, dizendo: ou será que vocês desprezam a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva vocês ao arrependimento? Se vocês têm um senso do que é certo e errado, do que é justo e injusto, se vocês não cometem os pecados que essas mesmas pessoas estão cometendo, no grau que vocês entendem que é um grau que é inadmissível, não pense que isso vem de vocês. Se vocês puderem chegar ao arrependimento, que Deus, a ponto de Deus absolver vocês, é por causa da bondade dele, porque só ele é capaz de conduzir alguém ao arrependimento genuíno. Então aqui o apóstolo Paulo chega a esse argumento, e a partir do verso 5 que nós vamos ver hoje, Paulo prossegue. E nesses versos de 5 a 11 ele vai tratar especificamente de um caso específico, do juízo de Deus. Ele vai aprofundar essa questão. Ele já havia falado disso para eles com forma de pergunta no final do verso 3. Vocês pensam que vocês vão conseguir se livrar do juízo de Deus? E agora nos versos 5 a 11 ele vai aprofundar mais esse assunto para falar sobre essa questão do dia do julgamento final. Mas observe como é que ele começa o verso 5 ao lidar com esse grupo de moralistas. Ele diz assim: mas por ser teimoso, por vocês serem teimosos e terem um coração impenitente, vocês estão acumulando contra si mesmos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha o que Paulo está dizendo agora para eles na sua argumentação. Paulo está dizendo que eles têm um certo conhecimento, que eles compreendem essas coisas que Paulo acabara de dizer para eles, e a gente deve levar em consideração toda a questão contextual. Paulo não estava em Roma quando eles plantaram a igreja ali. Eles ouviram esse evangelho em vários lugares. Alguns Paulo conhece, mas muitos irmãos Paulo não conhece. Mas certamente as pessoas que pregaram o evangelho para esses moralistas que estão lá na igreja, eram pessoas que certamente falaram de todas as questões necessárias sobre a salvação e sobre a questão do juízo de Deus. E essas pessoas tinham conhecimento. Mas segundo o apóstolo Paulo nos diz no verso 5 aí, através das duas expressões que ele usa, teimosia e coração impenitente. Na Bíblia de você, o primeiro termo deve ser outro, não teimosia, mas a dureza, deve estar assim aí. Paulo está argumentando com base naquilo que eles sabem. Paulo está dizendo: vocês têm andado endurecidos diante da verdade que vocês conhecem, e essa que Paulo abordou aqui, eles já tinham consciência disso. E vocês andam com o coração impenitente. Essas expressões são chaves aqui nesse verso, porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, em outras palavras: vocês andam teimosos, vocês não querem vocês não querem pensar corretamente, vocês já conhecem aquilo que é certo acerca do tratamento que Deus vai dar a cada um, mas por causa da teimosia de vocês em querer continuar com essa mentalidade que vocês têm, de achar que Deus vai julgar vocês com regras diferentes, que Deus vai olhar para a vida de vocês no dia do julgamento final e vai considerar as boas obras que vocês praticaram para absolver vocês. Ou, como diz o verso 1, Deus vai olhar para a vida daqueles que cometem pecados mais graves e vai olhar para a vida de vocês que cometeram pecados mais leves, e Deus então vai dizer:
eu não vou condenar vocês, vou condenar apenas esses aqui que cometeram pecados mais graves. E Paulo diz, por causa dessa teimosia de vocês em acharem que vai ser assim, desse senso de autojustiça de vocês, e por causa do coração impenitente. Coração impenitente aqui é o coração que não se arrepende, que não se dobra. Então, por causa dessas duas coisas, por não se arrependerem, por acharem que vocês encontrarão absolvição ou encontrarão um passaporte para a eternidade com base naquilo que vocês acreditam e não com base naquilo que Deus tem dito, por causa dessa teimosia e da dureza do coração de vocês, no sentido de não se arrependerem dessa forma de pensar e na maneira como vocês têm agido, olha o que Paulo vai dizer em seguida: vocês estão acumulando contra si mesmo ira, para o dia da ira. É interessante que Paulo usa a palavra ira 2 vezes. Ira para o dia da ira. As duas iras são diferentes aqui. A primeira ira é a mesma ira que Paulo fez referência no capítulo 1, do verso 18 até o verso 32. E que ira é essa? É a ira que Deus manifesta sobre o mundo atual. E o apóstolo Paulo começou dizendo exatamente sobre essa ira no verso 18, que a ira de Deus tem se revelado do céu contra toda a impiedade e perversão dos seres humanos, que por meio da sua impiedade ou injustiça tem suprimido, tem detido a verdade de Deus. Então há uma ira posta sobre a humanidade. E nós já vimos a descrição desta ira, do que significa, e nós já vimos que Paulo faz referência dessa ira no verso 24, verso 26 e verso 28, quando diz que a ira é o abandono de Deus. Deus entrega essas pessoas teimosas, com coração que não se arrepende, e as deixa, tira os freios delas, o impedimento que Deus comumente coloca sobre os seres humanos para não irem além daquilo que foram, para preservá-los ainda em vida, para que ainda haja arrependimento. Deus então, de algumas pessoas teimosas, de corações que não se arrependem, Deus tira o freio, Deus as entrega a si mesmos. Como ele diz, verso 24, Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles. Verso 26, Deus entregou as paixões vergonhosas para desonrar os seus corpos entre si. E verso 28, Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Então, Deus não precisa mandar um fogo do céu para puni-las. Deus já as pune assim, porque quando Deus entrega alguém a si mesmo, não há outra coisa que essa pessoa vai fazer senão perder a única oportunidade que ela tinha de alguém que poderia salvá-la. Deus deixa. E elas vão seguir caminho a passos largos para o inferno. Não tem coisa pior nesse mundo para uma pessoa teimosa, que insiste em lutar contra Deus. Então o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto, que essas pessoas a quem está tratando aqui, por causa dessa teimosia e coração impenitente que não se dobram à verdade, Paulo diz que elas estão acumulando esta ira. Em outras palavras, Paulo está dizendo, à medida que vocês endurecem mais diante de Deus, que vocês resistem mais, que vocês se tornam mais teimosos, que continuam com essa mesma forma de pensar, e não se dobram diante da verdade de Deus, Deus vai entregando vocês, e vocês vão se afastando mais. E olha o que Paulo vai dizer. Paulo diz, vocês estão acumulando ira, e você sabe que à medida que o homem se afasta mais de Deus, ele vai pecar mais, ele vai praticar tudo aquilo que a sua mente corrompida é capaz de produzir. E é por isso que você percebe na humanidade pessoas que você diz assim, como é que uma pessoa chegou ao ponto de cometer esse crime? É porque Deus tem entregado essas pessoas. E não pense hoje à noite que você é melhor que elas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para essas pessoas e para nós hoje. E não diga, ainda bem que eu não sou como essas pessoas, porque pelo menos eu sou bonzinho, eu tenho um senso das coisas. Não pense que você é melhor, porque se Deus liberasse você, você não estaria aqui hoje à noite.
E é isso que o apóstolo Paulo quer argumentar com esses irmãos, com essas pessoas aqui, nessa carta, dizendo: vocês, cada dia que passa na teimosia, vocês acumulam mais esse estado de perversão, porque vocês se enredam mais. E vocês, quanto mais vocês pecam, mais vocês ficam chafurdados desse lamaçal podre do pecado. E mais trevas sobre vocês. Agora presta atenção no texto. Vocês vão acumulando isto para o dia da ira. E aí o apóstolo Paulo diz dia da ira. E esse dia nós já sabemos o que é. O dia do julgamento final. Essa expressão que Paulo usou, dia aqui, talvez na sua Bíblia esteja com um D com letra maiúscula. É para fazer referência ao dia do julgamento por ocasião da volta de Cristo. Esse dia é mencionado em vários textos das Escrituras. Vou citar 2 aqui do Velho Testamento. Sofonias 1,15 diz que esse dia é um dia de angústia e um dia de indignação da parte de Deus, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade e negritude, dia de nuvens e densas trevas. Sofonias também nesse mesmo texto do capítulo 1, verso 18, completa dizendo: nem a sua prata, nem o seu ouro o poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará o Senhor destruição total e repentina de todos os moradores da terra, e quem poderá se salvar? Então, à medida que os teimosos caminham, eles estão acumulando para si mais esse estado em que Deus os deixa. E você pode perguntar: mas de qualquer forma todos seremos julgados, e não importa se a pessoa vai pecar mais ou menos, que no final o julgamento é um só e todos vão para o mesmo lugar, e então essas pessoas vão fazer isso mesmo. Mas preste atenção na argumentação do apóstolo Paulo. Ele diz que essas pessoas estão acumulando ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Paulo diz que será um juízo justo, um julgamento justo. Justo por quê? Porque nesse dia não haverá erros da parte de Deus em relação àqueles que merecem receber exatamente a punição que estão encomendando para si nesta vida. Paulo vai descrever melhor essa questão da maneira como Deus vai tratar essas pessoas no dia do julgamento, a partir do verso 6. Preste atenção aí. Ele diz que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Observe que vai haver uma retribuição de Deus. Deus vai considerar o andar de cada um de nós aqui neste mundo. E isso corrobora exatamente com aquilo que as Escrituras falam sobre a maneira de Deus fazer as coisas, a maneira como Deus vai fazer as coisas por ocasião do julgamento final. Gálatas capítulo 6, verso 7, a parte A diz que não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que uma pessoa semear, isso também ela vai colher. Então imagine para quem Paulo está dizendo essas coisas: para os teimosos. Quanto mais vocês se encaminham, se enveredam na sua teimosia, mais vocês estão semeando para ser colhido. E quanto mais você semeia, mais você vai colher. Se você semeia para muita maldade, então espere que a conta vai chegar. E a conta não vai ser pequena. Mas vai ter isso no dia do julgamento final? Não vai ser igual para todo mundo? Não. Assim como para os salvos, alguns vão estar mais próximos do trono por causa da piedade que tiveram, outros vão estar mais distantes. Eu sempre ilustro isso aqui, com John Wesley. Estava no funeral de Whitefield e foi perguntado a Wesley se nós veríamos Whitefield no céu, porque um era arminiano, o outro era calvinista. O calvinista faleceu e o arminiano ficou. E o John Wesley disse sabiamente:
certamente nós não o veremos no céu. E a pessoa achou, né? Então ele não se converteu. Ele disse, nós não o veremos porque ele estará tão próximo do trono de Deus, por causa da piedade que ele tinha, e nós estaremos tão distantes. Então haverá graus no reino dos céus, né? Então a mesma coisa se aplica à questão dos ímpios. Segunda coisa que Paulo diz, não só que vai haver uma retribuição, verso 6, a retribuição vai ser universal e particular. Observe que ele diz que Deus retribuirá a cada um. O que isso significa? Significa que cada um vai receber de Deus aquilo que de fato merece na sua proporção. Deus lhe deu uma vida e cada um é responsável pela vida que tem. O pai não vai responder pelo filho, o esposo não vai responder pela esposa e nem vice-versa. A avó não vai responder pelo neto. Cada um vai se apresentar diante de Deus e vai responder pela sua própria vida. E a outra coisa que Paulo diz aqui em relação a essa retribuição de Deus, haverá um critério da parte de Deus para retribuir a cada um. Veja aí, segundo as obras ou procedimento de cada um. E no capítulo 6 de Gálatas, verso 7, a segunda parte que nós não lemos, eu lerei agora, diz assim: quem semear para a própria carne, da carne colherá corrupção. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, é dito que porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós em particular receba segundo o bem ou o mal que tiver praticado por meio do corpo. Então, Deus tem critérios para esse julgamento que está para chegar na história e que pode ser em nossa época, como pode não ser, nós não sabemos. E a partir do verso 7 até o verso 10, Paulo descreve para quem ele escreve, para nós também, como é que Deus vai distribuir aqui, ou retribuir esses dividendos, né, positivos ou negativos, para cada um desses que ele haverá de julgar. Observe que há um alinhamento aqui, nós chamamos de quiasmo isso, mas você percebe que o verso 7 está alinhado com o verso 10 e o verso 8 está alinhado com o verso 9. Ou seja, há uma relação do verso 7 com o verso 10. Se você observar, é a retribuição positiva de Deus. E o verso 8 e o verso 9 juntos é a retribuição negativa da parte de Deus. Observe o que o texto diz no verso 7. A vida eterna é a retribuição de Deus, mas a quem? Aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Verso 10. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Agora observe o verso 8 e verso 9 como falam do mesmo caso. Mas ira e indignação para os egoístas, que na sua Bíblia está facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, e tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Essa retribuição positiva do verso 7 e verso 10, irmãos, Paulo, não entenda mal o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que nós seremos salvos mediante as nossas boas obras. Quando você lê o texto, diz que Deus vai retribuir a cada um conforme as suas obras, verso 6, e diz o verso 7, vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Paulo não está dizendo que nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai olhar para nossas boas obras e vai dizer: servo bom e fiel, vejo que você foi muito bem na terra, então por causa das tuas boas obras, da sua prática de vida boa, andaste direitinho e eu vou te dar a vida eterna. Paulo não está falando disso, Paulo está falando de julgamento, não de salvação. E quando Deus for julgar, e agora preste atenção nisso, quando Deus for julgar, uma coisa que Deus vai levar em consideração são as nossas obras aqui. Até a fé de uma pessoa só poderá ser confirmada diante de Deus através das suas obras. As obras evidenciam a fé verdadeira. Deus vai olhar para a forma como você viveu. E aqui Paulo diz: vida eterna
para quem? Para aqueles que buscaram. O texto diz para aqueles que procuram, para aqueles que buscam o que? As coisas excelentes, as coisas espirituais. É isso que Paulo está dizendo. E ele cita 3 coisas: glória, honra e incorruptibilidade. Por que isso? Glória aqui diz respeito àqueles que vão viver a vida inteira aqui neste mundo, esperando o grande dia em que eles se depararão com Deus para serem transformados. É isso que eles anseiam, para serem transformados à semelhança da imagem de Cristo, seu Senhor, para poder então refletir melhor e da forma correta a glória de Deus. Nós, irmãos, como crentes, vivemos nesse mundo aqui entristecido muitas das vezes, porque nós não refletimos como nós gostaríamos a glória de Deus. Nós fomos chamados para isso. Deus nos criou segundo a sua imagem e a sua semelhança, mas por causa do nosso pecado, nós não conseguimos refletir isso da maneira como nós gostaríamos, e nós nos entristecemos sempre. Mas nós ansiamos a chegada desse dia, quando Deus haverá de transformar os nossos corpos e nos transformar-nos por inteiro à semelhança da imagem do nosso Redentor. E a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados segundo a sua imagem, para voltar àquilo que era como Deus nos criou, para que desta forma então haja a verdadeira alegria no sentido pleno em nós, por nos sentirmos tão satisfeitos, por não estarmos mais refletindo a imagem de Deus com traços de pecado, mas da maneira como nós gostaríamos de fazer. Portanto, Paulo diz que Deus vai retribuir aqueles que têm vivido e buscado essas coisas. Paulo diz que haverá também, no decorrer desse mundo, pessoas que vão viver na expectativa, na esperança constante de buscar uma vida onde eles possam alcançar aquele dia do triunfo final, onde Deus haverá de aprová-los finalmente. Nós estamos nesse mundo e todos os dias nós aguardamos a chegada desse momento, quando de uma vez por todas Deus nos receberá nos portais da eternidade, quando nos dará o selo da sua aprovação final. Seremos honrados de uma vez por todas. E por último, Paulo diz: incorruptibilidade. São aqueles que nesse mundo vivem nessa mesma expectativa de esperança da ressurreição dos seus corpos. Ter um corpo incorruptível é um corpo sem mancha, sem pecado, sem ruga, e é essa a nossa esperança. É para isso que nós vivemos. Nós aguardamos esse dia. Paulo diz no capítulo 8 dessa mesma carta que a própria natureza aguarda com expectativa o dia em que ela será retirada do cativeiro dessa corrupção. Porque quando o pecado entrou no mundo, toda a natureza foi manchada. E o apóstolo Paulo no capítulo 2 fala sobre isso. E diz aqui que nós também, os que aguardam esse dia e que buscam esse dia através das coisas excelentes, das coisas espirituais, aguardam os seus corpos serem glorificados. Um corpo glorificado é um corpo que após a ressurreição nunca mais haverá de sentir nenhum desconforto por causa do pecado. E no verso 10 Paulo repete, observe, as mesmas 2 palavras iniciais, mas só troca a terceira. Ele repete glória, honra, mas não diz incorruptibilidade mais, mas ele diz paz. E por que Paulo faz isso? Aqui o apóstolo Paulo, ele quer mostrar que essas pessoas que receberão a vida eterna são pessoas que nesta vida vão estar à procura de aguardar esse tempo, quando seus corpos serão, por ocasião do julgamento final, serem transformados à imagem da semelhança de Cristo, como ele já explicou primeiramente aqui, quando disse a palavra glória, e da aprovação final, a palavra honra, mas também quando terão paz de uma vez por todas. Ele faz um contraste dessa palavra paz com aquilo que ele acabara de dizer no verso 9, quando diz: tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas aquele que busca as coisas excelentes desta vida, busca as coisas espirituais e que vai aguardar a vida eterna, esse